Não, só que hoje eu tô sóbrio, pelo menos. Eu por enquanto ainda tô, mas pelo tamanho do copo que eu enchi aqui, o final vai ser um pouco diferente. Bom, galera, pra quem não conhece, a gente criou um canal no Discord pra gente trocar ideia, falar um pouco sobre tecnologia, falar sobre algumas vagas de emprego. Então quem estiver precisando aí uma recolocação, quiser uma indicação de vaga, vai ter lá no canal do Discord. A gente vai deixar o link aqui na descrição, tá todo mundo convidado. Leva cerveja e se beber não dirige e vamos que vamos. Eu deixei de ser bad, mano. Eu deixei de ser... É Boteque! Fala galera, começando mais um episódio do Boteque Podcast. Eu sou o Otávio Alfenas. Eu sou o Jamal, vulgo Ninja Gaiden da API RESTful. Nossa senhora, essa daí. Salve, Paulão! Lembrei de você. Ai, hoje a gente vai bater um papo com o ícone do podcast de tecnologia do Brasil. Eu acho que foi o primeiro podcast que eu ouvi, foi desse cara, criador do Loop Matinal, Marcos Mendes. E aí, Marcos, Olá, beleza? tudo. Nossa, quantos elogios! Tô até encabulado aqui. Muito obrigado pelo convite e por isso tudo. Poxa, valeu mesmo. É bem bacana estar aqui com Opa, vocês. tamo junto. Você é louco, meu. Isso aqui, quando a gente convidou e você respondeu, eu falei, que isso? Acho que é fake. A gente só convida os fora de série, né, cara? Se o cara aceitou, ele já é fora de série. A gente já sabe que já é meio doido. Já. Excelente indicação já, mas obrigado pelo convite. É bem bacana estar aqui com vocês. Legal, mano. Cara, fala um pouco pra gente de quem é o Marcos Mendes. Cara, vamos lá. O Marcos Mendes é um publicitário que caiu de paraquedas no mercado de podcasts, falou, vou tentar trabalhar com isso, e tá até hoje tentando fazer isso dar certo. Mas trabalhei por 10, 15 anos numa agência aqui de publicidade aqui em São Paulo, e sempre tive um interesse como hobby por tecnologia, e um outro hobby era podcast. Eu escutava muito podcast de filme, de série. Eu não sei se vocês assistiam Lost, não. Assisti. Cara, Eu tinha um peguei raiva podcast. do primeiro episódio. Ainda bem que você parou Depois no que chegou primeiro, na. então, porque o povo pegou mais raiva mais perto do final lá. Eu gostei, mas eu sou a minoria, então eu aprendi a ficar quieto. Mas existia um podcast lá que era feito pelos criadores, pelos roteiristas e tal, e eu adorava esse podcast. Aí eu comecei a escutar de tecnologia também, os gringos, né, o pessoal do 5x5, aquela rede de podcast de tecnologia. Eu falei, puxa, que vontade que eu tô de fazer alguma coisa desse tipo. E aí nessa época também eu já estava contribuindo pro blog do iPhone, porque eu comecei a gostar mais de querer cobrir tecnologia quando saiu o iPhone, porque aumenta o interesse, né? O meu interesse pelo menos aumentou por isso. E aí eu queria fazer um podcast lá com eles parecido com Área de Transferência, que é meu outro podcast, que é um podcast semanal, que é mais no estilo aqui do Boteque também. Vamos abrir o microfone e falar sobre um tema que a gente escolheu e mais aprofundado. Nada, é mais opinativo, né, na verdade, do que o Loop Matinal, que também é mais curtinho. E eu queria fazer alguma coisa assim por lá, e aí a gente ficou tentando acertar o formato, acabou não indo pra frente a ideia. Eu falei, então acho que eu vou tentar fazer um podcast sozinho. E aí acabou dando certo, que se chamava Café BDI, e o Café BDI, eu acabei saindo lá do blog do iPhone, entrando no Loop Infinito, o canal do YouTube, e comecei a fazer lá o Loop Matinal em 2015, e tô fazendo até hoje todos os dias de segunda a sexta, pra quem gosta de tecnologia. Saquei. E como que foi essa pegada do Loop Matinal? Tipo, um dia você falou assim, meu, putz, você já tinha uma ideia de lançar alguma coisa assim baseada em notícias? Ou foi uma parada assim, meu, vamos ver com o tempo, vou estudando pra ver? Foi um projeto que acidentalmente deu certo, porque eu pensei em fazer um podcast diário, porque aí existiriam duas cobranças, né? A partir do momento que ele fosse lançado com a promessa de que ele seria diário, eu ia ter que fazer todo dia, né? E a segunda cobrança é que eu teria que melhorar e aprender a fazer tudo rápido, porque no dia seguinte tinha outro episódio, tinha outro episódio. Então, os problemas, dificuldades, aprender a editar, essa coisa toda, eu fui aprendendo meio enquanto tava fazendo, foi trocar o pneu do carro, o carro andando, sabe assim? Aprendendo a fazer meio ao vivo enfim, acabou dando certo a ideia de fazer o podcast diário. Existia o interesse por isso, né? Já existia o Cocatec, que é do nosso queridíssimo amigo Gustavo Faria, também o podcast diário de tecnologia, e eu tentei fazer uma proposta um pouco diferente. Ele é bastante opinativo, eu tentei ser mais direto na notícia, e enfim, acredito que tenha dado certo, né? Porque afinal, tem gente que Ah, escuta pra até caramba. hoje. É muito bom. Caramba, legal. Mas antes da gente chegar nos dias atuais,
Vamos voltar um pouquinho no tempo. Conta aí do Marcos ali, infância, adolescência, qual a relação que você tinha com tecnologia? Vamos saber um pouquinho do que talvez pouca gente sabe. Eu sempre tive um interesse muito grande por programar. Desde moleque eu achava o máximo programar. Toda vez que eu tentei aprender, eu percebi que eu não gostava de programar e eu desisti. Então a minha carreira de programador começou e terminou umas 20 vezes dos 13 anos até hoje. No passado eu tentei de novo e também não deu certo. Mas eu lembro que o primeiro contato que eu tive com internet, por exemplo, foi quando eu estava na escola ainda, eu não lembro exatamente que ano que era, mas era quando o UOL ainda era Universo Online. E eu não sei se vocês lembram de como é que entrava na home do Universo Online, dial-up, é claro, né? A conexão com a internet, mas era um universinho literal mesmo, assim. Tinha o UOL, o logotipo do UOL, como se fosse um sol, e as sessões, tipo, bate-papo, notícias, fofocas, horóscopo, sei lá. Tava numas Era uns bagulho assim órbitas mesmo. em volta dele, assim, era uma coisa bem, bem primórdios do primórdio da internet, né? Mas de que ano que você tá falando? Só pra gente se alinhar Putz, aqui. cara, eu acho que 96, talvez. Ah, não vale, eu só tinha um ano, pô. Não, eu já lembro um pouco disso aí. Então você instalava por o discador do UOL, você instalava por disquete. E era mais de um, porque não cabia no disquete só, né? E aí você colocava o primeiro disquete, Sério? instalava um pedaço, aí ele falava, troque o disquete agora. Você apertava, ejetava o disquete, trocava, colocava. Nossa, cara. Pô, mas nessa época o disquete já tinha o quê? Uns 5 mega, né? Talvez? Não, era 3,44, era padronizado. Caraca. Só cabia velho. isso, cabia uma música, né? E Mano. eu lembro que antes disso eu já tinha, enfim, né, a gente teve, sei lá, um 386 em casa, um 486, com aqueles Windows, antes do 95, esqueci o nome dele, mas, enfim, era bem primórdios de toda essa parte da computação em casa, né? E sempre me despertou atenção isso, eu gostava só de fuçar, de quebrar, de estragar, ter que instalar tudo de novo, perder os dados, aquelas coisas que o moleque que não sabe o que tá fazendo acaba fazendo mesmo, né? E eu lembro quando apareceu GeoCities, ICQ, eu usava isso como se não houvesse amanhã, achava o máximo, né? Nossa, esse aqui era clássico demais. Pois é, com aquele barulhinho, eu lembro meu ID do ICQ até hoje, então isso marcou bastante, assim, né? E aí. Mas eu mantive como um hobby, como um interesse, e, enfim, só chegava em casa da escola do trabalho e fuçava no computador. Só depois de ficar meio frustrado com o mercado publicitário, eu resolvi pular agora aqui pra fazer cobertura de tecnologia. Mas o Marcos Mendes, moleque, gostava muito mais de música, de metal, do que de Que tecnologia e isso. informática naquela época. Uns AC/DC da vida? Ô, nossa! Iron Maiden, Manowar, Slayer, vixi. Cabeludão mesmo? Cabeludão? Quando tinha cabelo, ele era comprido. Vinha até a cintura, era um horror. Que da hora. Que da hora, show de bola. E nessa época, assim, que você resolveu fazer o podcast, você chegou a fazer algum, sei lá, algum que não deu certo? Ou o primeiro que foi loop matinal e... Cara, o que eu tentei fazer, quando eu tentei montar alguma coisa que fosse um podcast conversado lá no blog do iPhone e a gente não conseguiu acertar o formato, eu continuei com aquela vontade de fazer, eu pensei, eu vou tentar fazer um teste. Aí por 2 semanas eu trabalhava na agência, normal, chegava em casa no final do dia, fazia um roteiro, gravava, editava e só eu escutava. Porque eu queria só ver como é que se ficava bom, se eu precisava melhorar. Aí, depois de 2 semanas fazendo isso, eu cheguei lá pro iLex e falei, cara, dá uma espiada nisso aqui, escuta isso aqui, na verdade, né? E vê o que você acha. E aí eu já tinha pego a manha, por ter. A manha, claro que guardadas as devidas proporções, tá fazendo 2 semanas aquilo, né? Mas ainda assim, escutei, já tava conseguindo fazer alguma coisa relativamente decente ali. E aí ele falou, putz, excelente, se tiver a fim de fazer, vamos lá, e faz. E aí, de novo, né? Deu certo por acidente, porque era a vontade de fazer um podcast. E já que não deu pra fazer alguma coisa acompanhado dos meus amigos, eu fiz um sozinho e resolvi fazer ele todos os dias pra aprender rápido a fazer. E teve 2 semanas ali de episódios que nunca foram lançados, porque era só pra mim mesmo, pra eu poder escutar, ver como é que era, ver onde podia melhorar, enfim, aprender a fazer pra ver se dava, né? Saquei. Certo. Você tem algumas referências assim no mundo do podcast? Além daquelas duas que você disse lá, dos produtores do Lost, tem alguma outra até mesmo brasileira que você usa assim como um espelhozinho, assim, um gás pra você? Tem alguma outra? Inspiração? É, uma Ah, inspiração.
Existem algumas coisas, entram mais como categoria de observação de podcast como um mercado, agora que eu sou um profissional dele, tenho que ganhar dinheiro com isso, né? Como eu comentei no comecinho, ainda existe uma rede chamada 5x5, que ela é especializada em podcast de tecnologia. Eles chegaram a ter uns 30 programas diferentes, um de programação, outro de notícia, outro era mais opinativo, outro menos. Aí tinha um que era em espanhol, que é uma rede gringa, e tentou apelar ali para os ticanos. E aí, essa ideia de uma rede de podcasts, né, você ter diversas pessoas ali com programas diferentes, mas tudo embaixo de um guarda-chuva só, é uma coisa que eu sempre achei muito interessante e até hoje você vê poucos no Brasil, né? Você vê, por exemplo, a rede do B9, né? Você vê... Uhum. enfim, são menos exemplos que tem disso, né? Então, isso é uma coisa que eu observo com curiosidade e atenção e me vejo fazendo alguma coisa assim no futuro, dependendo aqui da situação. Mas de programas específicos, eu gosto muito do formato de alguns também de uma outra rede, que é a Relay FM, que também é de podcast de tecnologia. Eu lembro também quando eu acompanhava a parte mais de cinema, tinha um podcast que eu adorava, que era do Kevin Smith, o diretor Conhecem? Não Já ouviu conheço. falar, esse nome não é estranho, não. Ele faz uns filmes mais de besterol, assim, coisa de quadrinho também. Ele tem o Jay e Silent Bob, que são dois personagens. Ele fez Dogma, que é aquele que a Alanis Morissette é Deus. Acho que foi o filme mais famoso que ele fez. Mas fez Procura-se M, Barrados no Shopping, Balconista, enfim. Um monte de filme. Dessa minha época de moleque que acompanhava isso, ele tinha um podcast que eu achava o máximo. Era ele um produtor, que era o Scott Moser, aí a esposa dele participava às vezes. Eram conversas cretinas, divertidas e ótimas, sabe? Assim, pra passar o tempo, tá lavando louça, tá caminhando. Então, essa ideia também de ter, na verdade, um podcast muito dos moldes do que a gente está fazendo aqui agora, né? Vamos abrir o microfone e falar sobre reticências, né? Que sempre saem papos interessantíssimos disso, né? Então é sempre uma coisa que eu acho bacana. E é uma veia que eu não explorei muito ainda, eu sempre fiz mais direcionado para temas, né? Tentei fazer um de cinema, que acabou sendo um projeto que não saiu do papel, mas está nos planos também para no futuro fazer alguma coisa assim. Mas acho que esses são os meus moldes principais aqui do que eu vejo com interesse que pode dar certo aqui de podcast. Quando você. Eu e o Jamal aqui, a gente é programador, né? Bem mais ou menos, não, mentira. A gente tenta. A gente tenta. Quando você tava querendo ficar nessa onda de programação, assim, o que você curtia mexer, assim, tipo, que linha de programação que você queria seguir? Então, Design né? de tela, sei lá. Foi, como eu te disse, foi nos primórdios, então era aquela coisa assim de, sei lá, GeoCities foi lançado. Eu comecei a tentar aprender HTML para poder programar lá, a telinha inicial, essas bobagenzinhas bem Mas inicial. o que é o GeoCities? Ô, meu cara, assim você quebrou um pouco meu coração. Tô tão velho assim. Não, talvez eu seja muito novo. É questão de Tá. ponto de vista. Tá, entendi. O GeoCities foi a primeira grande plataforma de hospedagem gratuita de sites. E existe até hoje, existem sites que resgataram, tipo cemitério do GeoCities, assim, aquele monte de site, tudo bem primo. Você conseguia fazer um negócio no Word, copiar e colar e virava um site. Era esse o nível que dava pra fazer no GeoCities. Caraca. Eu lembro de programar no Dreamweaver, tentar fazer alguma coisinha ali, né? Fireworks, né? No Fireworks também. Página em construção, aquele GIF animado do cara com a picareta, assim, sabe? Então, era uma plataforma. O Yahoo comprou, ou acho que era do Yahoo desde o começo, e assim como tudo que Yahoo toca, deu errado, né? E aí morreu o negócio, né? Mas o GeoCities era isso, ele foi a primeira grande plataforma mais acessível de mexer para botar um sitezinho qualquer ali na internet. Era tudo fã-clube, essas coisinhas bem basicona. Tocava MIDI, sabe assim? De fundo dava pra abrir tocando MIDI, essas coisas. Então, eu tentei fuçar com HTML com isso, por causa disso. Já na faculdade, trabalhando em agência de publicidade, eu fazia produção em Flash, né, animação, e aí Flash também tinha o ActionScript, que era a programação lá, a linguagem de programação do próprio Flash, mas, de novo, era tudo sempre muito básico, né, uma navegação simples, interações muito simples, que também, mais avançado do que isso, nunca entrou na minha cabeça. E mais recentemente eu tentei aprender a programar Swift, que é a linguagem de programação da Apple, para fazer o aplicativo, coisa assim, mas também, cada vez que eu tento, eu falo, puxa, vocês programadores falam com um tesão sobre resolver problemas, conseguir ter um bug, aí você tenta achar o que é. Nossa, cara, isso me torra a paciência, eu não me divirto fazendo isso, eu sofro. Eu falei, então não é pra mim.
Aí deixa O pra lá. foda da gente é que a gente olha, tipo, por exemplo, pra publicar um podcast, hoje a gente usa o Anchor. Então a gente já começa a pensar assim, meu, como é que eu vou automatizar pra subir automático esse bagulho lá, velho? Tudo que você vê, você fala, meu, eu podia fazer alguma coisa aqui pra fazer pra mim, sabe? Você começa a ficar Aham. preguiçoso. É foda. Pois é, pois é. E eu tenho, comigo é assim, nossa, como é que eu vou tentar fazer pra automatizar isso aqui? Eu tento, não dá certo, eu falo, dane-se, faço a mão mesmo e pronto, tá resolvido. Nunca deu certo essa solução dos problemas, não, a programação vira um problema pra mim. Mas é pra mim, eu acho lindo e admiro muito quem gosta e consegue fazer qualquer coisa dar certo, porque na minha experiência não deu. Ah, cara, eu acho da hora, particularmente assim, resolver problemas, sabe? Tanto na programação, mas quanto. Acho que a programação me deu uma visão melhor, assim, no dia a dia pra você resolver problema, porque às vezes, tipo, aparece alguma coisa assim, tem pessoas que já batem o desespero, né? Puta, onde eu Uhum. começo? O que eu falo? Meu Deus, o que é esse problema? Não sabe nem qual que é o problema. E a programação deu essa visão assim de calma, faz aquele Uhum. troubleshooting, né? Vai indo ali Aham. de. Ah, vai do começo do fim pro começo, tal, vai vendo onde é o problema, descobriu? Uhum. Vamos pensar na solução. Então, programação, particularmente assim, me deu mais essa visão. E você acaba até virando uma pessoa mais chata, viu? Nossa, minha esposa e minha mãe, elas vêm falando assim, tipo, meu, depois você começou a trampar nessa área, você tá virando uma pessoa mais chata, não sei o quê. Ai, você é muito chatinho. Eu falei, porra, não é chata, que às vezes a gente é sangue frio. A gente para, pensa, conversa, pergunta, e você acaba virando uma pessoa chata, mas Uhum. paciência, é o que paga o meu aluguel, né? Fazer o quê? Ou pra terapia também, né, aparentemente. Exato, exatamente, cara. Pô, o Otávio fala direto, o podcast aqui pra gente É realmente uma é uma terapia. terapia, velho. Tipo, poder trocar essa ideia, principalmente nesses tempos de quarentena, que você tem que ficar isolado, velho. Não tem Uhum. ninguém pra conversar, e só família. E minha esposa não aguenta mais ver meu rosto, e tem vontade de sair no soco, mas, pô, velho. Aí ter essa. E fazer esse network também, né? Pô, aqui a gente tá conversando com pessoas de alto nível, e eu não digo nem de currículo, tá? Tipo, tem você, a gente conversou com a Dani Monteiro, o Rodrigo Terron, que é uma galera assim que tem um baita currículo. Mas tem gente que não tem esse currículo e são pessoas fodas. Rodrigo Normando, Luiz Deilson, só galera alto nível e não de currículo, mas sim de pessoa. E isso pra gente, cara, assim, é, foi É a tro- o ápice dessa quarentena, dessa pandemia, sabe? o que a gente busca é mais assim, a trocação de ideia mesmo. Putz, mano, é Uhum. muito. A gente vê o lado das pessoas, vê o lado de. Que nem você falou assim, putz, embora você tenha. Eu acho que deve ser um dos maiores podcasts de tecnologia do Brasil, não é não? É assim, pela insistência, mas sim. E você ter uma pessoa do outro lado que tem um trampo muito foda, você fala assim, caramba, mas será que um dia eu vou conseguir trocar ideia com essa pessoa? E você trocar ideia com essa pessoa e ver que essa pessoa é uma pessoa comum, sabe? Então pra Uhum. gente é uns bagulho assim que você fala, caralho, que bagulho da hora, velho. Você fala Mas assim, tipo, só acredito vendo. Aí quando você vê, você fala, não acredito. Mas essa eu acho que é a coisa mais legal do podcast. Quem faz, quem escuta, é todo mundo amigo, não tem essas tretas imbecis. Às vezes aparece uma coisa ou outra, mas no geral, todo mundo quer ver todo mundo crescer, todo mundo quer ver todo mundo espalhar, todo mundo participa numa boa de todos, sabe? Existe essa Uhum. boa vontade geral, porque é aquela coisa, né? O podcast geralmente é escutado, você põe um fone de ouvido, quer dizer, alguém tá falando do seu cérebro direto, ele tá falando com você naquele momento, né? Então cria Uhum. essa conexão assim e gostar de podcast, escutar podcast, até fazer podcast, ainda tem aquela sensação de um clubinho meio secreto, assim, não sei se vocês sentem isso, né? Ainda não, a gente ainda se sente naquele grupinho do excluído, mas. Mas o que eu digo é isso assim, se alguém escuta podcast, você sabe que a pessoa é legal, não tem como não ser. Então, existe ali Verdade, eu uma tinha boa pensado vontade nisso. entre todo mundo ali, que é muito bacana, é um clima muito legal de participar desse mercado, desse meio. Mercado é uma coisa meio fria, né? É Mas enfim, legal. desse meio aqui, dessa mídia, não sei. É uma Cara, mídia. eu vi quando a gente vai trocar ideia com a galera, que normalmente a gente tenta dar uma futricada nas coisas das pessoas aqui pra ver se acha algumas coisas pra puxar
uma polêmica aqui. E eu vi uma coisa no seu Twitter que foi de 2017 que você fez. Foi uma palestra no Microsoft Community Connection. Sim, pois é. Meu amicíssimo Glauter me chamou pra participar lá, falar com a galera justamente sobre como é que era fazer a criação de conteúdo com podcast e a parte de motivação, partes bacanas, partes não tão bacanas. Falaria de como é que era o dia a dia, mais ou menos o que eu tentei fazer um pouquinho aqui também. Mas foi uma palestra super bacana que foi um dia bem legal também. Tava lá a Flávia Gamonar, tava lá a Juliana Munaro também, que era do Pequenas Empresas Grandes Que da hora. Negócios. Então foi uma Caramba. troca de ideias bem bacana ali, que foi um dia que rendeu, viu? Eu vi o. Eu vi só a. Não sei se tem gravado em algum lugar, mas eu vi só o post assim do Glauter Januzzi lá e eu falei, Exato. caramba, mano, que da hora, velho. É, Porque foi. eu acho que assim, pelo menos no mundo de tecnologia, a maioria das pessoas que olha a Microsoft fala, mano, um dia eu quero estar palestrando lá, eu quero pisar lá, eu quero ir lá, que seja. Mas eu acho que é o ápice da galera que tá nesse mundo, né? Ah, sim, E, puta, é da hora ver alguém de podcast lá exatamente. falando sobre conteúdo, é um bagulho muito foda. Sim, é uma validação, né? Minha empresa, eu falo sobre a Microsoft todos os dias, né? E aí teve alguém um dia lá que falou sobre mim na Microsoft, né? Pra eu poder ir lá e falar com eles. Então, É, claro que é uma validação gigantesca ali do trabalho e do valor que eu tento criar com o podcast, né? no Loop Matinal, eu vejo que você tem muitas notícias e você tenta encaixar mais ou menos ali próximos dos 10 minutos, né? Uhum. Para produzir esse tipo de conteúdo para você, como que é o dia a dia disso? Porque eu imagino na minha cabeça, eu fazendo, a gente mesmo que edita aqui, a gente mesmo que faz o card aqui, e é um trampo muito fodido para fazer, meu. Uhum. Então eu fico imaginando você lançar uma parada todo dia e ainda ter que pesquisar o conteúdo. Puta, Aham. deve ser insano É, na minha cabeça. eu tenho uma sorte gigantesca o Loop Studio, o Loop Infinito, tem uma estrutura bacana, eles têm editores lá, então a parte da edição, ela não fica na minha mão. Todo o resto, sim. O que é todo o resto? Selecionar as notícias todas, eu escrevo um roteiro, que eu já explico já por quê. Aí eu gravo, mando o episódio bruto pro editor, que geralmente é a hora que eu janto, e aí eu termino de jantar e já tá com o episódio editado, eu confiro, eu vejo se tá beleza, se eu não falei nenhuma bobagem, às vezes passa batido, né, mas geralmente Sim. tá tudo beleza, às vezes tem que regravar uma coisinha, coisa assim, e agendo ele pra sair a 1 da manhã, porque é o tempo também de madrugada, o pessoal tá lá com o telefone carregando, dá tempo de baixar automático, de manhã já liga o telefone, assim, já acessa o telefone e tá lá o episódio. Mas o que eu faço é, à tarde, lá pelas 4 horas, eu ainda uso leitor de RSS, eu uso o Feedly, que me Uhum. ajuda muito a centralizar as notícias, né? Eu tenho ali uma coleção de sites que eu sigo para receber as notícias, e aí aquela coisa de falar, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, isso aqui não é. Termino essa seleção, sei lá, com umas 20 e poucas notícias, e começo a fazer o roteiro. E é um roteiro que é o que eu mando pro editor para facilitar o trabalho dele também, né? E para facilitar o meu, porque vocês já estão percebendo aqui que eu sou enrolado para falar, assim, extemporaneamente, né? Então, com o roteiro, como é muito dado, muita informação, muito número que eu tenho que dar, eu prefiro ter isso escrito ali e só ter que ler na hora que eu for gravar, porque facilita a vida de todo mundo. E aí, conforme eu vou gravando, se eu erro muito um pedaço, eu anoto ali a minutagem e já passo pro editor um guiazinho bonitinho para ele não perder tempo também, na hora que ele tá editando. Mas o que eu tento fazer é sempre deixar ali o loop matinal por volta de 10 minutos de duração, né? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, dependendo da quantidade de notícias, e eu meço isso pela quantidade de palavras do roteiro. Então, eu faço o roteiro já sabendo mais ou menos quanto que vai ter de duração ali cada episódio. E aí uma coisa vai entregando para outra, né? Para tentar operacionalizar o máximo possível e deixar a coisa rolar sozinha, porque foi o único jeito que eu consegui de fazer um negócio para entregar todo dia, né? Que senão não dava, né? Tem que ser uma coisa bem. Pelo menos pra mim funciona assim, né? Tem que ser bem regradinho, porque senão fica difícil de você ter que improvisar todo dia na hora que vai gravar. Então eu gravo na hora certa, eu faço roteiro na hora certa, eu mando na hora certa, eu edito na hora certa, quer dizer, mando pra editar, publico na hora certa, porque aí entra numa rotina de dia a dia ali que acaba funcionando pra mim. Eu me programo, basicamente, né? Não Caraca. aprendi a Desde o, programar, mas ini- desde o início, você sempre. Nunca faltou um episódio? Nunca falhou um? falhar não. Quando eu saí, eu comecei lá a fazer loop matinal em outubro de 2015, e aí, enfim, entre Natal e Ano Novo, primeira semana do ano, aí eu faço uma pausa, porque nem tem tanta notícia também, e a audiência cai bastante, né?
Tiro a hora que eu tiro pra descansar, né? Porque quem presta atenção percebe que eu não tirei muitas férias nos últimos anos, né? Porque teve episódio todo dia, então pelo menos isso eu fiz, né? Não teve 100% de descanso ali. Mas não teve nenhum dia em que não saiu porque não deu pra fazer. Teve dia que eu sabia que ia ficar muito enrolado, eu gravo muito mais cedo, correndo o risco ali de não ter nada, de faltar uma notícia importante se acontecer no fim do dia. Tem vezes que eu gravei de madrugada. Tem vezes que eu já tive que regravar o episódio inteiro, porque deu algum problema na hora que tava editando e perdeu o arquivo, grava tudo de novo. Nossa. Mas nunca aconteceu de falar assim, não, gente, hoje não vai ter porque X. Até hoje, né? Vai saber. Mas Caramba, isso nunca velho. aconteceu. Eu fiz pequenas pausas, né? Pra não dizer que eu não tirei férias nenhuma, ou nenhumas, férias é plural. Eu fiz pequenas pausas, e aí o Sérgio Miranda, na época que tava no Loop Infinito, me cobriu numa das vezes que eu fiz a pausa, e o próprio William Marchiori me cobriu também, né, da segunda vez, mas de resto, se eu viajo, eu levo o microfone, gravo dentro do armário pra não fazer eco, e vamos que vamos. Caramba, rolou mesmo assim de você ter que arrumar uns lugares meio macabro pra gravar? Nossa, neste exato momento eu tô gravando debaixo da minha cama, pra vocês terem uma ideia. Mano, que doido, velho. Porque o Loop Studio tem um estúdio incrível de gravação de áudio para podcast, para dublagem, mas por causa da pandemia, eu parei de ir lá porque não dava pra, né, especialmente no começo, em março do ano passado, que a gente tava com aquele medo todo, e aí eu tenho, sabe aquelas camas box que abrem e você consegue guardar coisa dentro dela? Sei. Eu tenho isso. Então o que eu faço? Todos os dias eu levanto a cama, ela fica aqui como se fosse um formato de V. Aí eu faço uma cabaninha com cobertores e lençóis, que é como eu tô exatamente agora. Assim, Tô embaixo da minha achando cama, bico, tinha um velho. computador, um microfone e uma luz aqui na minha frente, embaixo da cama. Eu tô Então, achando tipo, bico, eu- mano. Tá voltando à infância brincando de cabaninha É, ali, né? Exatamente, tá vendo só? Que da hora, mano. Tá louco. Eu fiquei impressionado nesses, pô, desde 2015, né? 6 anos. Nem, sei lá, quando você teve que ir no médico, meter um atestado, você deu um jeito de gravar também. E Imagina. tem uma outra coisa também que a gente só pensa quando tá fazendo, né? Feriado, não adianta eu ter feriado. Porque se eu folgar no feriado, no dia seguinte, que é dia útil, não tem episódio, né? Uhum. É verdade. Não adianta nada eu folgar no dia útil, que depois do que todo mundo trabalhando, não tá fazendo nada, então eu gravo todo dia e vambora. Que da Tipo, hora. segunda-feira também, né? Não dá pra você folgar no domingo, né? Então, né? Geralmente o que eu faço na segunda-feira, eu gravo na sexta e torço pra não acontecer nada de extremamente relevante. Se acontecer, eu faço um remendo, gravo só esse pedacinho e publico na segunda, mas de resto gravo à noite pra soltar de manhã. Enfim, de madrugada, né? Mas soltar no dia seguinte. Eu achei que a equipe era maior, cara, porque, pô, pra fazer todo dia, eu pensei que, sei lá, era você mais umas 4 pessoas, fora a edição, né, pra reunir esse conteúdo. Não é só você, mano. Ah, seria bom, né? Porque eu sou, né, o roteirista, o apresentador, o produtor, o departamento comercial e... Revisão. vambora. Revisão, pois é, né? Caraca, e hoje, não sei se é uma pergunta muito invasiva, mas enfim, já foi. Hoje, o dinheiro que você usa para pagar o iFood vem do Loop Matinal, ou você tem alguma outra fonte de renda? Sim, eu tenho duas fontes de renda. O podcast é um pedaço e o outro pedaço eu ainda trabalho e vendo minha alma como publicitário. Então eu trabalho para uma agência de publicidade como redator também. Então eu divido meu tempo entre essas duas coisas ao longo do dia. Então de manhã e à tarde eu faço as coisas da agência Divida ao e à longo do tarde dia mais pra é frente. foda, hein? Porque, mano, você não tem tempo, então, você não dorme, então, velho. Não tem, só sobra o restinho da noite ali. Caramba. Mas é o que eu faço. Ainda, infelizmente, não dá pra viver só do podcast. Eu tenho certeza que existem grupos enormes que conseguem fazer isso, mas como a gente conseguiu ver agora, o grupo gigante sou eu, né, basicamente. Dentro do estúdio, claro, mas ainda assim, fica ali a produção ali toda na minha mão, então ainda não gera o dinheiro que todos gostaríamos que gerasse como podcast categoria aqui, mas tá caminhando, Paga um tá iFood, melhorando. paga um iFood. Sim, pois é. Com desconto, cupom de desconto. Um cupomzinho, aí rola. Você já começou direto no Loop Studio ou você começou tipo por fora e depois eles te chamaram lá? Foi quando eu tava fazendo. Comecei a chamar a atenção, entre aspas, do mercado, quando eu comecei a fazer o Café BDI lá no blog do iPhone, que era basicamente loop matinal com foco em Apple, porque era o blog do iPhone. E eles queriam fazer alguma coisa
parecida com isso, enfim, tava com interesse ali de podcast na época. Eu também tava querendo pedir eu não aguentava mais publicidade, eu queria sair desse mercado. E apesar de estar de novo nele hoje, né? Tipo, quando eles. When they think I'm out, they pull me back in. Tipo, o Poderoso Chefão. Mas na época eu tava ali há 15 anos trabalhando. De 15 os últimos 5 bem insatisfeito ali com o cenário de publicidade. E aí eu falei, puxa, então já que já apareceu essa oportunidade de ir lá pro Loop e fazer isso, e tentar ver isso como carreira, né? Eu saí da agência e acabei saindo também junto do blog do iPhone para conseguir migrar de uma vez só e passar a trabalhar com eles. E lá e também, eles têm o canal do Loop Infinito, que faz vídeo. Tentei por um tempo fazer vídeos também, conteúdos em vídeo, mas não é que nem a programação, não é meu tesão, não tenho vontade ali. Não, eu achava que o clima, eu ainda acho isso, na verdade, que o clima do YouTube entre o criador de conteúdo e quem consome o conteúdo é extremamente antagônico. A pessoa planeja um vídeo com carinho, vai lá, tenta fazer um conteúdo bacana, grava, edita, tem um monte de gente envolvida nisso pra você soltar o vídeo e o povo falar bobagem no comentário, começar a brigar com coisa que não tem nada a ver com o tema. Então eu sempre achei que essa relação que existe no YouTube, ela é, pra mim, sempre foi muito tóxica. Então eu falei, não quero ter que viver com esse estresse todo dia, e passei a focar mais meu tempo no podcast e menos no vídeo. Enfim, foi como eu migrei só pra fazer isso. Vocês têm essa impressão ou sou só eu? Putz, é que a gente tem ainda ali pouquíssimas coisas no YouTube, mas com relação a essas coisas que eu vejo de outras pessoas, Uhum. a galera parece que é meio. Parece partido político ali, meu. Se você falou uma coisa ali que a pessoa não se identifica com o negócio, a pessoa te crucifica ali de uma forma, tipo, muito foda. Uhum. É Não verdade. tem, ali eu vejo que não tem muito assim, pô, é a sua opinião. Não, ali é tipo assim, se você não concorda comigo, você é meu inimigo e vamos tretar, velho. Aham. E É, bem essa por briga aí. entre a galera, mas também com o criador. Assim, o criador vai lá, grava o vídeo, solta o comentário, todo mundo vai lá xingar o cara que soltou. Você tá lá vendo o vídeo por quê? Que você assina o canal, então? Vai fazer outra coisa, Não né? é? Ou Então então isso eu nunca entendi. aquelas críticas muito pequenas, sei lá, o cara, que nem você disse, né? Produziu um baita vídeo, cara. Nossa, teve que editar um monte de coisa, até mesmo pra gravar, foi mó complicado. Aí ele teve uma falha ali no minuto 3.2. Aham. 3.02. O cara vai lá no comentário e rasga o verbo no minuto 3.2. Aham. Velho do céu. É que eu, particularmente, tenho um perfil meio. Otávio sabe, um perfil meio de. Nem engolir muito sapo. Se tiver que brigar, a gente briga. Então, às vezes eu até gosto, assim, do modo que é o YouTube, às vezes essas tretas assim, eu me Aham. coloco no lugar do criador e falo, nossa, cara, se eu visse um comentário desse, eu faria um vídeo só pra brigar com um cara com esse comentário e alimentar essa idiotice, que eu concordo que é uma idiotice, mas aí é do perfil de cada um. Tem gente que, né, gosta de sair um pouco, tem gente que gosta de ir pra cima. Eu curto muito o jeito do Igor 3K, né, que é o do Flow Podcast, que ele realmente não tá nem aí, xinga o cara que xinga ele, vira aquela bola de neve, mas é um cara que não tá nem aí, eu curto esse jeito. Mas eu Essa é uma também disposição que penso, só a juventude proporciona. Vai passando o tempo e fala, putz, não vou, deixa pra lá. Já tive essa briga 300 vezes, eu já não tô nada. Dane-se. Fala aí, beleza, o que você acha? Vai lá. então, cara, aí acho que eu também vejo o lado do cara que prepara com o maior carinho, né? Que não gosta da treta, mas tem que ver o comentário do minuto 3.2. Eu também penso nesse cara e eu falo, puta, ele não precisava passar por isso, sabe? Então realmente Aham. tem essa treta aí da comunidade YouTube, assim, né? E não, que nem você falou também no começo, não vejo isso no podcast. Acho que a galera realmente é mais unida, sabe? No o próprio Flow, né? A gente usa muito a referência do Flow porque acho que foi inclusive o que deu um pouquinho do gostinho pra gente começar o Boteco, sabe? Esse jeito livre e tal, e falar o que pensa e. Enfim, se der problema a gente resolve depois, mas vamos falar, vamos produzir sem medo. Vamos pra frente. Depois a gente arruma um amigo advogado e a gente dá um jeito. Mas, mas aí. Advogados que estiverem ouvindo aí, por Isso, favor, entrar em a gente contato. tem que lembrar de falar disso todo episódio, cara, não pode esquecer. É. Mas assim, como eles começaram no podcast, né, nas plataformas de streaming podcast, eles foram pro YouTube com essa mente de, cara,
vamos aí, sem treta. Quer pegar conteúdo nosso pra fazer dinheiro pra você aqui dentro do YouTube? Pega, né? O que a gente chama de cortes, que os caras. Qualquer pessoa vai lá, pega um corte deles, monetiza e ganha dinheiro, eles não estão nem aí, cara. Então, assim, como eles vieram do podcast, do streaming, né, de podcast, eles estão no YouTube, mas eles têm todo o espírito de podcast. E isso eu acho muito da hora. Eu sei que não vai mudar a comunidade, mas já é alguma coisinha para pelo menos a pessoa falar, putz, será que, né, aquele pelo menos será, né? Será que dá para fazer diferente e tal? Mas aqui, cara, a comunidade podcast, a união, compartilha o conteúdo do outro, ajuda a evoluir, é show de bola Pô, isso aí. eu senti isso também, cara, recentemente, assim, vendo pessoas que produzem podcast, a trocação de ideia, não tem muito esse negócio, pô, não vou falar isso pra você porque é meu segredo aqui, tipo que nem, não vou falar como é que eu pego as notícias ali porque você não pode saber. Então, não tem muito desses bagulho, né, mano? Tipo, o cara fala, mano, eu faço assim e vamos que vamos, meu. Porque não é só o o trabalho, eu acho que no podcast, até pelo fato de você não ver a pessoa, tem muito disso que o Marcos até falou. Meu, você tá ali no cérebro da pessoa, você tá falando quase dentro do ouvido da pessoa ali, então a pessoa se interage, tem a referência da voz, não é às vezes só o conteúdo que a pessoa tá apresentando, você acaba se apegando de um jeito assim que você fala, pô, meu, essa voz aqui me lembrou fulano. Pô, então essa voz aqui, pô, eu já ouvi esse podcast. Só pela voz, Exato. às vezes você já sabe quem que é, o que vai apresentar normalmente. E você pode ter vários outros, por exemplo, do Loop Matinal. Cara, você pode ter 1 milhão de podcasts de tecnologia. Mas, cara, o Loop Matinal com o Marcos Mendes é o Loop Matinal com o Marcos Mendes. E aí? Sabe por que vai brigar por causa da concorrência? Não tem, cara. Não tem. Ou o cara vai fazer melhor que você, ou não. E já era, sabe? Acho que não tem muito pra onde ir. É exatamente por aí, esse clima de brodagem que tem aqui no podcast, que tá falando no seu ouvido, você escuta a pessoa ali com frequência, você vai conhecendo como é que é a pessoa, o estilo da pessoa, você vê na rua, você quer conversar, é como se fosse um brother, sabe assim? Então tem esse clima mesmo que eu acho muito mais bacana, né? Por isso que eu resolvi passar meu tempo dedicando a isso, né? Cara, de notícias, teve alguma notícia que eu imagino que você deva ler, tipo, 30 vezes a mesma notícia pra você ver o que você vai separar dali pra falar. Teve alguma notícia que você olhou naquele momento que você tava lendo, você falou, puta que eu pariu, eu não acredito nisso, velho. Tipo, não vou falar uma porra dessa aqui, nossa, o bagulho é muito foda. Tipo uma coisa assim? Olha, assim, teve algumas notícias. Uma coisa que me marcou é quando o Johnny Ive, que era o líder do design da Apple, resolveu se aposentar, sair da Apple, o anúncio foi dado enquanto eu estava num show. Eu falei, cara, eu não acredito que eu vou ter que voltar. Era o show do Jesus Mary Chain, inclusive. Eu vou ter que voltar pro estúdio porque o Caboclo hoje resolveu pedir demissão. E eu lembro disso que era uma mudança grande, né? É, de coisas enormes, assim, eu lembro quando o Bill Gates, ele saiu de vez da Microsoft, que até foi uma coisa relativamente recente, uma bobagem, mas que eu lembro também que me marcou, que eu precisei gravar no fim de semana, ficou na Taylor Swift, publicou uma carta criticando que a Apple não ia pagar os artistas no trial da Apple Music, uma picuinha, assim, mas deu isso aí, e claro, a mais recente, quase esqueci, mas é importante, quando o Twitter baniu o Trump, né, isso foi isso, que, Nossa. assim, aí fudeu, nossa, gigantesco, não acredito, como é que... Então foi uma coisa que marcou enfim, abriu a porteira aí pra acontecer as consequências todas que a gente viu pras contas dele, mas essa do banimento dele acho que foi a mais surpreendente aí dos últimos anos e que eu falei com uma certa alegria, cara, confesso pra vocês. Então, isso que eu ia te perguntar, cara, nessas notícias que você dá, enfim. Em algum momento, assim, você pensa em dar uma opinião, sei lá, não sei se você faz isso no Twitter, mas você tem um lado humano que tem as opiniões também, né, claro. Sim. Então, aí entra um pouquinho daquilo que eu te falei, assim, né, que a disposição da juventude pra brigar e arrumar discussões, ela vai passando conforme o tempo vai passando, porque a gente deixa esse óbvio. Então, tem coisas que hoje, por exemplo, a própria experiência de feedback, saber o que vai acabar cutucando alguns perfis de ouvintes ou não. Então, eu dou opiniões, eu faço uma piadinha ou outra, bem de vez em quando, assim, que eu tento deixar o Loop Matinal o mais informativo possível, eu tento sair da frente e entregar a notícia. Então, eu tento deixar ele o mais informativo possível
e de vez em quando eu coloco uma piadinha ou outra, uma coisa assim, pra ser uma coisa inesperada, pra ser pra dar um toquezinho ali de personalidade, mas eu tento ficar o máximo fora ali possível. As minhas opiniões eu dou no Twitter também, prefiro dar no Twitter, no próprio Área de Transferência, que é o outro podcast meu que é mais opinativo, com o Gustavo Faria, o Bruno Casemiro e o Guilherme Rambo, mas eu tento deixar as opiniões por fora ali, a não ser que, sei lá, coisa que eu falo assim, a Microsoft lançou o telefone, o Surface Duo. Eu falei, ela lançou pra ninguém, e passo, assim, a piada é que não lançou pra ninguém, porque ninguém se interessou por isso, mas eu faço um comentário como se fizesse parte da notícia, fosse sério, eu tento achar uma graça nisso. Mas eu tento Faz deixar a opinião mais uma de fora pitada ali. de humor, né? Isso, né? E ainda mais por falar de um jeito sério, às vezes, imagino que a pessoa não esteja esperando essa brincadeirinha, então Sim, sim. esse é o máximo que eu faço. Eu costumava falar, o mané do Trump, mas, cara, no dia seguinte, eu não queria abrir o Twitter e escutar a gente defender, falar, deixa pra lá. Aí passou, só dou notícia. Semana passada a gente gravou com o Rodrigo Terron lá da Xiaomi e ele contou de um evento que ele foi lá para os Estados Unidos e aí ele tava pedindo pro cara configurar a rede dele lá no notebook e tal, e aí ele viu o nome do cara e ele viu que era o filho do Elon Musk. E toda vez, você vê como é que o bagulho que você falou assim, de você ouvir muito a pessoa, você acaba associando a voz da pessoa. Hoje em dia, todo mundo que fala de Elon Musk, eu lembro de um episódio que você falou assim, pô, meu Elon Musk, aí ele é o Homem de Ferro da vida real, o Tony Stark da vida real. Mas toda vez que eu ouço alguém falar dele, eu lembro desse episódio. E eu acho que claro que para você deve ser embaçado, porque depois a galera começa a tacar pedra no Twitter e tal, mas essas pitadinhas de humor, como você falou, um humor breve, assim, uma coisinha rápida, assim, Uhum. meu, faz muita diferença numa notícia de tecnologia. Porque Sim, o sim. pessoal de tecnologia normalmente é muito sério, né? É aqueles cara nerdão que quase não fala com ninguém. Aí você vai e lança uma notícia dessa, no final você lança uma piadinha, porra, você fala, caralho, mas que da Você hora ganha o isso. cara. Velho. E aí que tá, eu acho que tudo bem, o Musk tem também esse following que não ouse falar do Deus Musk, né? Se você criticar o Uhum. cara, você vai ser escorraçado, porque tem muita gente que acredita, que segue muito e gosta muito. E daí tem uma frase que eu adoro, que é de um jornalista do Times, que eu esqueci, o Ron Amadeu, que não é do Times, mas é o Ron Amadeu. Ele falou o seguinte: quando alguém toma alguma coisa, seja uma marca, seja uma pessoa, seja alguma coisa como parte da própria personalidade, qualquer crítica vira um ataque pessoal. Isso eu sinto com algumas coisas, inclusive também com o Musk, né? Então, até piada assim, o Tony Stark da vida real. Vai ter alguém que vai se ofender com isso, que vai achar que tá diminuindo o valor que o cara tem pra humanidade. Então, vai passando o tempo, você vai aprendendo também até onde dá pra brincar, com que tema dá pra brincar. Com música daria pra brincar, assim, eu tô dando um exemplo extremo, mas que existe, que é real. Então, você vai aprendendo a fazer as piadas mais cirúrgicas ali pra poder ter esse espaço pra brincar e não alienar ninguém, enfim, não chatear ninguém também enquanto eu tá ouvindo, né, que o propósito não é esse. Nessas notícias que você solta assim, você fica meio paranoico às vezes com os negócios, tipo que nem essas de terceira vez vazamento de informação em menos de um mês aí. Você fica meio, caralho, os dados estão no meio dessa porra aí. Putz, eu fico tranquilo sabendo que eu tô fazendo tudo o que eu posso fazer pra minimizar isso, mas tem coisa que foge do meu controle, né? Todas essas que aconteceu, vazou todos os CPFs do Brasil, vivos e mortos, né? Vazou um monte de CNPJ, agora o da Claro aí também vazou, Claro e Vivo, que elas falam que não são elas, enfim, mas que parece que foi 100 milhões de telefones com nome também, e-mail e endereço, blá blá blá. Então tem coisas, por exemplo, que eu sempre achei cretino, sei lá, validação, vamos validar a sua conta bancária com com a foto do seu rosto. Falou, tá. A hora que vazar a foto do rosto, você faz o quê? Porque a senha você troca, o dedão você não troca, o rosto você não troca, né? Então, a minha privacidade eu tento preservar o máximo possível dentro do que me é permitido, mas sempre tem um idiota que vai cometer um erro que vai acabar vazando os seus dados junto, né? Então não tem muito o que fazer. É o próprio, que nem o Facebook, quando começou era isso, né? Você, compartilhe os seus contatos com a gente. Pronto, mesmo que eu não tivesse conta, eles sabiam qual era o meu telefone, qual era o meu e-mail, porque alguém subiu a própria agenda de contatos. O que, por sinal, o Clubhouse tá fazendo a mesma coisa agora, que tá bombando. Então, é, a gente tenta preservar a nossa privacidade o máximo que der, mas
existe um limite pra até onde isso é eficiente, infelizmente. Senão começa a ficar paranoico também, né? Você não sai mais de casa, né? Ah, mas eu já sou meio assim, não dou CPF pra nada, eu tenho minhas paranoias. E já que você falou de Clubhouse, acha que vai ser comprado por alguém? Então, eu fiz uma previsão essa semana no Twitter que pra mim faz completo sentido a Microsoft comprar o Clubhouse. Porque eu não sei, vocês já entraram, fuçaram, vocês estão com acesso, sei lá? Putz, a gente não tem iPhone. Ah, então, A o que gente é mais pobrinho. Tá, então, o que tem aparecido pra mim de sugestão de conteúdo pra acompanhar é muito, até umas coisas meio sem vergonha, muito coaching, sabe assim, essas Meu Deus do céu. coisas. Então, eu acho que isso fecha pelo menos os temas que eu vejo sendo explorados ali, que aparecem pra mim como sugestão. E eu sei que não é só isso, deve ter gente que só recebe sugestão de anime, gente que só recebe sugestão de ASMR, sei lá. Mas pra mim tá aparecendo coisa de negócios. SMR. Então, pra mim tá aparecendo muito disso e fecha muito a ideia de LinkedIn, de Skype. Pô, você quer uma coisa que faça mais sentido do que o Skype pra fazer sala de bate-papo de áudio, né? Na época de lives e tudo mais. Então, pra mim, faz completo sentido a Microsoft comprar. Ela tá louca pra comprar uma rede social. Ela tentou comprar o TikTok no passado. Saiu essa semana que ela tentou comprar o Pinterest. Se o Pinterest vale 54 bilhões de dólares, ela quer comprar, ou quis comprar, 1 bilhãozinho que vale o Clubhouse, vai trocar de pão ali. Vai comprar, não vai nem sentir. Então, pra mim, é o que faz sentido. Facebook, sem chance, porque eles não vão ter chance de comprar bala na esquina sem ser investigado por antitrust, né? Então, Google também. Então, a Microsoft é o que mais faz sentido ali pra mim, pra eles comprarem. Mas pode ser que não, né? Se tiver a cabeça no lugar, não vai vender pra ninguém. Caramba. As apostas lançadas aí. Cara, eu tô por fora. Esse Clubhouse, eu vejo o pessoal falando, mas como eu não consigo ter acesso, acho que eu fiquei triste e acabei nem pesquisando. Mas você que tá mais por dentro aí, qual que é a ideia desse Clubhouse? Cara, imagina as conversas do Discord sendo salas públicas, todo mundo pode entrar, pode participar, e tem temas, tem horário pra ter a conversa do não sei o quê. É isso, é como se fosse um podcast que você não grava, é um podcast ao vivo que depois não dá pra escutar mais, e quem participou, quem ouviu, ouviu, e beleza. É meio isso, assim, mas... É o Parece que é eu até uma ideia que já tem, que nem você falou do Discord, né? Tipo, Já, mas tudo é um remix de outra coisa, né? Então, isso é verdade. quem criou o TikTok foi o Twitter, com aquele... Como é que chama? Vine. Na verdade, o Twitter comprou o Vine e depois soube fazer e matou. Nossa, é verdade, o Vine sumiu, pode crer. Então tudo é um remix de outra coisa, né? Mas eles deram certo, eles estão dando certo primeiro, porque eu tenho a impressão de que grande parte do interesse é porque essa é uma rede que não é do Facebook, não é do Twitter, é uma coisa nova, 100% nova, né? E existe esse negócio da escassez, de ser só por convite. Esse negócio é iPhone, elitista, eu acho uma bobagem. Eles estão fazendo para iPhone porque é mais barato desenvolver uma vez só do que para as 18 mil versões de Android e telefones que tem, que cada um tem um bug. Então você primeiro faz para iPhone, faz bonitinho, estrutura, cresce o servidor, depois desenvolve para Android. Então, para mim faz mais sentido do que ser, elitista. Não. Não, sim, faz sentido. Faz O cara sentido. tá testando o negócio dele, né? Exato. Então, vai de convite, de pouquinho em pouquinho, cresce o servidor e tudo mais. Mas eles são basicamente isso. Você entra e você vê lá as salas de discussão com os temas específicos e ou você entra e só escuta, ou você entra e também participa ali da conversa. É meio isso. Entendi. Você falou do remix das coisas, você falou que o Clubhouse é só por convite, né? Você falou que é só por convite? É, só pro convite, por enquanto. Eu lembrei do... Não sei se foi o primeiro, cara. Mas acho que você vai lembrar também de uma rede social que era só por convite. Orkut era assim, não era? Orkut. Orkut no começo era só. saudoso Orkut. Que morreu pelo Facebook também. Teve, e eu acho que tinha o Google Wave, o Google Buzz também, que era por convite, porque esse é um jeito bacana de você crescer com limite, pra não estourar seu servidor nos primeiros 5 minutos se der tudo muito certo, né? Então, me parece isso, e claro que gera esse buzz, o interesse, né? Todo mundo quer mostrar o quão influente é por ter acesso ou não à novidade. Isso é claro, mas não é só pra isso também. Tem um motivo. Vocês que são programadores sabem melhor do que eu, né? A estrutura toda que é necessária pra crescer um negócio desse tamanho. Cara. Era Google Plus, né? É que o Google, cada semana, né? eles inventam uma rede nova. Velho. Cada semana tem um negócio diferente que Antes do morre em uma Plus, semana. tinha o Google Buzz. E aí, Isso, eu antes nunca disso, ouvi falar. inventaram o Google Wave. Ele era uma tentativa de
office online, ao vivo, na hora, com todo mundo colaborando no mesmo documento. E eu lembro que na agência a gente tentou usar isso aí para fazer uma proposta, uma concorrência, uma coisa assim, fazendo documento lá e todo mundo mexendo no documento e tal. Alguém selecionou tudo, e ao invés de copiar, deletou e não tinha desfazer no negócio. Então perdeu o documento inteiro que 6 pessoas trabalharam ali por uma semana porque um caboclo foi lá e apertou o botão errado, perdeu-se tudo, precisa fazer tudo de novo. Enfim, não deu certo essa rede também. Mas o Google não sabe fazer rede, ele sabe fazer, não sabe manter. Aí cancela e faz a próxima. De verdade. Nossa, o Plus também, né, cara? O Plus, eu acho que ninguém mais usa. Nem Não, sei se tem, né? Não, Então. tem não. Verdade. Meu, mas o Google, eu acho assim, ele, com uma rede social do nível de um Facebook, tamo fudido. Porque, mano, ele já tem dado de pesquisa, já tem dado do Chrome, já tem dado do que você tá fazendo na puta que eu pariu. E o cara ainda lança uma rede social pra saber com quem que você tá conversando, você tá na merda. Pois é. Ah, que nem a notícia que saiu agora, que o Facebook quer lançar um relógio inteligente. Você tem que ser muito louco pra colocar informação privada sua de saúde na mão do Facebook, né? Mas Não, tem gente isso que aí- faz, né? Isso aí é tipo a Huawei, né, velho? Você fala, caralho, até parece que eu vou comprar um celular num bagulho desse, né, velho? Você fala, caralho, velho, porra. O Otávio é panicado com microfone. Não, mano, a gente tava falando esses dias. Do que era que a gente tava falando? Que eu falei, tá vendo? Meu celular tá ouvindo aqui, acabou de aparecer uma propaganda do negócio Cara, aí. você já falou várias vezes isso. Tudo que você fala aparece na propaganda do seu Instagram, tá ligado? Nossa, tudo, velho. Eu falo, caramba, mano, que várzea. Tem vezes que eu falo. Eu vi uma vez em algum lugar o cara falando assim, porque daí o fulano começou a falar assim, em vez dele falar, sei lá, tecnologia, ele começou a falar ratoeira. Não lembro aonde que eu vi isso. E aí o cara ficou falando um bom tempo assim, ratoeira, pra ver se realmente o celular tava ouvindo, e aí começou a aparecer pra ele veneno de rato no celular. Eu falei, porra. Teve É o um caso. ótimo teste, mas- Teve o caso da TV lá, né? Que o Cássio contou pra gente também no terceiro episódio nosso aqui do podcast. O Cássio, que é um. Como é que é? Ele é especialista em cybersecurity, né, Otávio? Ele é perito forense. Perito forense, especialista em todos esses negócios de segurança das internet, né? E ele contou um caso que acho que a TV ligou pra polícia que o rapaz, o marido, tava agredindo a esposa. Lembra dessa que ele contou pra gente? Foi a Alexa, na verdade, gravou Isso, a foi. treta e virou uma prova, né? Você ficou sabendo dessa também, Marcos? Você viu isso aí? Sim, foi exatamente isso. E fica gravado, né? Ela ativou a Alexa por engano, porque ela tem você chama ela responde, né? Então qualquer coisa que soe como o nome dela, ela responde também. Então ela grava um pouquinho ali do que estava antes, e isso aí foi usado como prova. Eu acho que até ligou pra polícia mesmo, porque eu não lembro como é que foi os detalhes, mas teve um negócio, foi tipo, vou chamar a polícia. E ela, tá, ligando pra polícia. Ele ligou. Foi uma coisa desse tipo, sabe assim? Caraca, você tem uma Alexa? Não, mas eu tenho os outros dois. Eu tenho o HomePod da Apple, que tem a Siri, que é só pra tocar música, porque a Siri é meio incompetente pra qualquer outra coisa. Até hoje. Pô, tá piada, ela é legal, pô. Nossa. E também tem um Google Home, que é a caixinha com um displayzinho, que é pra fazer consultas de verdade, as coisas que a Siri não sabe responder, né? Tipo, qualquer outra coisa que não seja tocar música. Então eu tenho esses dois. Aí tá curtindo? Tá curtindo? os Sim. equipamentos? Foi o Google Home especialmente foi uma aquisição bacana aqui pra casa. Eu tenho coisas conectadas, tenho lâmpada, então dá pra controlar por ali, é bacana. Tem um displayzinho, sei lá, coisa besta do tipo, liga 15 minutos do timer pra esquentar a pizza no forno. Aí você olha pra telinha e mostra quanto tá faltando, 7, 6, 5, você sabe. Então essas bobeirinhas assim ajudam a casa a ficar mais eficiente, pelo menos pra mim. Eu acho que eu só não peguei ainda por isso, cara. Porque eu olho assim e falo, pô, legal, vou automatizar a luz. Mas eu falo, pô, meu, se eu esticar o braço, eu chego no interruptor, cara. Acho que não precisa. Mas são pequenos açúcares do dia a dia, que é o que eu falo. Assim, você tá deitado na cama, o negócio se paga, você tá com preguiça, você fala, puxa, desliga a luz aí pra mim, ele desliga. É ótimo, não tem que levantar. Você pode esticar o braço e fazer, mas você pode dar o comando, se tiver com preguiça e faz. Então, essas Tipo aquele coisinhas... dia que você não quer mesmo levantar, né? Que você fala, puta, hoje é aquele dia que eu Sim, vou dormir sim. com essa porra acesa, né? velho? Aí você fala, nossa, posso falar e desligo. Então, essas coisinhas são bacanas de ter em casa, assim, vale a pena aos pouquinhos investindo e fazendo, porque... E é o tipo de coisa que você só vê o valor quando você tem. É que nem... sei lá, fechadura inteligente que eu não tenho, mas o meu irmão tem na casa dele. Puta, que Eu sinto- vontade que eu tenho, velho. Eu sinto uma falta, eu fico lá 3 dias, a hora que eu volto pra cá, eu falo, puxa, eu queria um negócio, porque faz falta, se acostuma. É uma facilidadezinha, melhora 1% do seu dia, mas melhora 1% do seu dia, entendeu? Então essas coisas vão se somando, vai acumulando.
Saquei. Cara, acho que já pra gente ir encerrando, só pra você, eu quero ver você desabafar um pouco. O que te deixou irritado na publicidade, velho? O que te cansou na publicidade, cara? Fiquei curioso. Cara, algumas coisas. É que existe uma certa diplomacia ali. Eu não quero ser deselegante com ninguém que talvez esteja escutando e é publicitário. Mas tá Mas com existe um vontade. certo rei na barriga que depois de um tempo acaba cansando um pouco, né? Então, e é um mercado muito cético, é um mercado muito. Todo mundo acha que está sendo muito mais esperto do que todo mundo, que é muito mais Hum, inteligente e criativo do que todo mundo. Aí você vê que todo mundo se vê como único e é todo mundo igual. Então, esse dia a dia, a relação sempre com o cliente, que é uma relação sempre um pouco mais tensa também, né? Às vezes mais, às vezes menos, depende do cliente, mas ainda assim existe esse negócio. E aquela coisa, reunião para falar nada por 40 minutos. poderia ser um e-mail, né? O e-mail que poderia ser ligação que poderia ser nada, reunião que poderia ser. Então fica nesse dia a dia assim, né? Todo mundo perdendo o tempo de todo mundo, ninguém trabalha, apesar de ter um monte de coisa pra fazer, aí reclama que não deu tempo de fazer, né? Por que será? Então esse dia a dia sempre me pentelhou e chegou na hora que eu resolvi sair pra depois voltar, mas assim, quando eu resolvi fazer minha pausa no mercado, era quando eu tava bem saturado com essas coisas, né? Você acha que assim, não tenho conhecimento, né? Não conheço pessoas da área, mas você acha que é uma área meio elitizada, a publicidade ou não? Mais ou menos. Eu não acho que não. Existe espaço para todo mundo, existe mercado para todo mundo, existe demanda para todo mundo. É claro que existe agência que vai querer pegar só os clientes da elite, mas existe todos os outros também que precisam de representação criativa. Então isso, mercado tem espaço para todo mundo. O mercado inteiro, eu não vejo ele como elitista. Ele é convencido, né? Ele acha que é muito mais do que ele é. Mas fora Boa. isso. Legal. Show. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que eu já tô começando a ficar alegre aqui já também. Aquele copo de vodka já, sei lá o que aconteceu, tá evaporando aqui. É verdade. Se tudo der certo, até passando essa pandemia aí, a gente vai ter um presencial e com certeza você vai estar convidado para participar Contem com a gente comigo, aí. claro. Só que vai ter que levar uma foto dessa da cama levantada com a cabaninha aí pra Ou que vai ter essa que aí vai levar ficar a pra cama. história. Ou a cama. Me comprometo Cara, com eu a queria. foto, não prometo nada. Marcos, de verdade, obrigado mesmo por ter aceitado o convite para trocar esse papo com a gente. Acho que foi muito top. E se precisarem de alguma coisa, fique à vontade para falar com a gente, que a gente puder ajudar em qualquer coisa. E é isso, cara. Obrigado mesmo e tudo de bom para você aí no podcast, na vida. Você é uma pessoa muito top, gente boa demais. Eu curti pra caramba poder trocar essa ideia aí Otávio é contigo. fã. Otávio é fã. Ah, Pra mui- caralho, pra caralho. Muitíssimo obrigado, foi bacana ser convidado, poder falar aqui com vocês, foi divertido, papo bacana. Espero que tenha sido interessante para quem está escutando também, afinal, o propósito da coisa toda aqui é gerar um conteúdo interessante para quem está escutando e contem comigo também para o que precisar. É isso aí, valeu, Fechou. galera. Valeu, galera. E é nóis. É nóis. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser É Boteque!